O salmista aqui está, na verdade, desabafando com Deus. E é bem patente que ele está com dificuldades. No entanto, ele está pedindo para Deus, para o Deus que habita no céu. E assim, ele está pedindo compaixão, está pedindo piedade. E qual que é a queixa dele? Na verdade, ele faz um desabafo dizendo assim: a nossa alma está saturada da zombaria dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Tanto a arrogância quanto a soberba são provenientes do orgulho. E eu quero tratar um pouquinho disso nesta noite, porque isso tem sido a dificuldade de muita gente, de muitas pessoas. Lidar com o orgulho dos outros, lidar com a soberba dos outros, ou talvez ter que lidar com o seu próprio orgulho, com a sua própria soberba. Gente, um dos trechos que me chamou a atenção do Salmo 119 foi exatamente tratando deste assunto. Se você quiser abrir lá no Salmo 119, 2 versos, vamos ler, onde o salmista trata exatamente sobre essa questão do orgulho, da soberba. Salmo 119, os versos 84 e 85. Glória a Jesus. Está escrito assim: quantos serão os dias do teu servo, quando me farás justiça contra os que me perseguem? Parece uma repetição aqui do Salmo 123. Olha, gente, que forte isso aqui. Os soberbos me cavaram covas. Os soberbos me cavaram covas. Na verdade, quem tem a intenção de prejudicar o outro, de cavar uma cova para o outro, é o diabo. Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E infelizmente o diabo é um influenciador. Ele tem esse poder de influenciar as pessoas que dão lugar a ele. Os soberbos me cavaram covas. Aí ele encerra dizendo assim: o que não é conforme a tua lei, ou o que não é conforme a tua palavra, porque tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é abominável, tudo aquilo que é maligno, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a lei, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E, gente, na campanha que nós estamos iniciando hoje, rompendo as dificuldades, um dos males a ser combatido veementemente é exatamente a soberba do homem, que é proveniente do orgulho. É interessante que o salmista, no Salmo 121, ele declarou assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Agora aqui é diferente. Ele diz assim: a ti levanto os meus olhos, a ti levanto os meus olhos, a ti que habitas nos céus, elevo os olhos, porque com certeza ele quer ter uma resposta divina. Ele quer ter uma testificação dos céus
no que diz respeito à dificuldade que ele está enfrentando, a zombaria dos arrogantes, o desprezo dos soberbos. E nós, queridos, só podemos ter entendimento de quem é Deus e de quem somos nós, para nós resolvermos esses problemas, para nós resolvermos estas dificuldades, por meio da revelação, por meio da palavra de Deus. É somente assim que nós obteremos as respostas para romper com esta dificuldade e para que consequentemente sejamos livres desse mal, no nome de Jesus. Gente, abra sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 57. É um texto que fala bastante ao meu coração. Isaías 57, 15. Interessante que o salmista, ele exatamente diz assim: a ti que habita nos céus. Então ele está se dirigindo, se direcionando a Deus. Agora, olha que tremendo esse texto aqui de Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. O Senhor, Ele habita com os quebrantados. O Senhor, Ele habita com os contritos. O Senhor, Ele habita com os humildes. Mesmo habitando num alto e sublime lugar, mesmo na sua eternidade, o texto está dizendo que Ele habita com o contrito e o humilde de espírito. Agora, eu quero que você abra em Hebreus 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Hebreus 12. Pode glorificar o Senhor, irmãos. Aleluia. Hebreus 12. É um texto que também chama muito a minha atenção, porque Jesus, Ele também passou por essas dificuldades. Mas aqui o autor aos Hebreus, ele está usando de conveniência para nos ensinar aquilo que é edificante para nós no que diz respeito aos nossos procedimentos. Ele está, entre aspas, no bom sentido, usando os heróis da fé de Hebreus 11. E aí ele adentra assim no capítulo 12, dizendo: portanto, também nós, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, os heróis da fé de Hebreus 11, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. São atitudes que nós devemos ter. E a questão do orgulho pode exatamente trazer muito embaraço ao ser humano, que é proveniente do pecado. E o autor aos Hebreus ele está dizendo assim: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e façamos assim, corramos com paciência a carreira que nos está proposta,
Corramos com paciência. O nosso procedimento tem que ser esse. O salmista, no Salmo 123, ele estava incomodado com alguma coisa, no que dizia respeito a atitudes de homens orgulhosos, homens arrogantes, homens soberbos, zombadores, provocativos. Mas aqui, como exemplo, os heróis da fé, a atitude é essa: vamos deixar todo embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e vamos correr com paciência. É um procedimento que é adequado para o cristão. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Olhando para os soberbos? Olhando para os arrogantes? Não, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora olha o que Jesus sofreu, acompanhe comigo no texto. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, estou no versículo 2, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. O 3 aqui é revelador, gente. Olha o que Jesus sofreu, no que diz respeito aos religiosos, aos zombadores, aos orgulhosos. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Jesus suportou muita provocação. Jesus suportou muito escarnecimento. Jesus suportou muita zombaria. E qual era a resposta de Jesus a tudo isso? Na maioria das vezes, o silêncio. Porque o silêncio sempre será a melhor resposta. Nós temos todo o respaldo bíblico para isso. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você quer fazer justiça com as próprias mãos, você anula Deus. É isso que o texto está dizendo. Gente, o sábio, em toda sua sabedoria, declarou que até o tolo é tido por sábio quando fecha a boca. Provérbios 17, 28. Considerai Jesus, que suportou tanta afronta contra si mesmo. E para que vocês não se cansem e nem desanimem. Gente, o salmista estava tendo dificuldades com gente orgulhosa, com gente soberba. Agora, queridos, acompanhe comigo a partir de 4. Hebreus 12, 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida, como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Gente, toda palavra que vem de confronto aos nossos corações é muito válida. E principalmente no que diz respeito não aos outros. Porque nós temos uma tendência grande de transportar aquilo que está sendo falado, divulgado, pregado somente aos outros e nunca a nós. Às vezes vale até um olharzinho, né? Se quer que Deus fale com a pessoa, porque
está tendo dificuldade com uma pessoa, aí vem a pregação da palavra e você dá uma olhadinha, está ouvindo? É para você, né? É sempre para você, né? É sempre o outro, né? Mas não, gente. Nós precisamos acatar sempre a palavra que vem, não para os outros, mas que vem para nós. Que vem para mim. Porque se eu tenho ouvido para ouvir, quem está me ouvindo bem nessa noite? Quem pode glorificar o Senhor por sua oração? Então isso é uma evidência que Deus está falando com você. Deus está falando comigo. Porque, gente, todos nós precisamos ser aperfeiçoados, tratados, disciplinados, libertos em muitas áreas. Mas se Deus permitiu o Salmo 123 hoje para tratar desse assunto, é esse assunto que tem que ser tratado. E eu creio que Deus vai trazer libertação nesse sentido aqui, gente. Porque nós precisamos. Nós precisamos. E aquele que tem ouvido, que ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Só não nos esqueçamos que Deus corrige aquele a quem ama e castiga todo filho a quem assim. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não vos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Eu quero dizer que o Pai celestial, o Pai espiritual está aqui nessa noite e Ele está nos corrigindo. Ele quer nos corrigir. E que essa palavra se dirija a mim e a você. Porque, queridos, muitas vezes é aquilo que eu falei, nós temos sempre os outros, como os falhos, como os pecadores, e acabamos nos posicionando como os santos, como os bons, como os perfeitos, e isso é um erro terrível. É um erro terrível. A parábola do fariseu e do publicano. Os dois fizeram a coisa certa, foram até o templo para orar. Duas coisas certas. Foram até o templo, maravilha. O valor de congregar. E foram até o templo para orar. Oração. Mas olha, gente, o apóstolo Tiago, ele falou assim: vocês não recebem porque não sabem pedir, pedem mal, porque só estão pensando nos seus próprios deleites. A oração do fariseu era uma oração arrogante, era uma oração soberba. Pai, não sou como os demais homens, roubadores, incrédulos, adúlteros. Não sou nem como esse publicano aí. Dou os dízimos de tudo que recebo, jejuo 2 vezes na semana, se auto-justificando. O erro da presunção. Terrível. Terrível. Soberbo. Mas o publicano, que era desprezado, ele nem sequer olhava para o alto, mas só batia no peito e pedia a misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Que nós possamos, nestes dias, nesta campanha, batermos nos nossos peitos e confessarmos a Deus as nossas fraquezas, as nossas limitações.
E a quantia que nós somos necessitados de libertação. Tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, disse o publicano. O interessante é que o fariseu não foi justificado, mas o publicano foi justificado. Uma das maiores dificuldades do ser humano é o orgulho. Penso eu, na minha teologia, que o orgulho vai levar muita gente para o inferno. Porque, como diz aí um pregador do Brasil, o orgulho faz Deus lembrar-se do diabo. Porque o diabo, a queda dele veio exatamente por causa da soberba, por causa do orgulho. Foi o primeiro que se corrompeu nesse sentido. O interessante é que o diabo, ele tinha um alto cargo no céu. Ele era um querubim protetor, conforme disse o profeta. E ele era tão maravilhoso, tão adornado, cheio de pedras preciosas, cheio de formosura, que isso exaltou o seu coração. E ele acabou se corrompendo a ponto de querer ser semelhante ao Altíssimo. E foi nesse sentido que ele caiu por terra. Pecado do orgulho. E nesse sentido nós podemos perceber que não adianta nada posição, altos cargos, títulos, se for somente para envaidecer o ser humano. Porque no reino de Deus, é Deus quem honra os homens. Mas tudo o que um homem tem que fazer, tem que ser para a glória de Deus. Para louvar aquele que é digno de honra e de louvores, que é o Senhor nosso Deus. Quem pode glorificá-lo nessa noite? Se nós quisermos ser focos de alguma coisa e de sermos alvos de aclamações, de honrarias, de reconhecimentos para a vaidade própria, isso daí, gente, é o pior erro. É o pior erro. E nessa campanha, mas eu creio que vai haver libertação nessa área. Em nome de Jesus. Porque o orgulho, gente, faz as pessoas não se dobrar. Faz as pessoas não se arrependerem. Faz as pessoas não se deixar corrigir. Faz as pessoas não reconhecer erros. Faz as pessoas serem altivas, prepotentes, presunçosas, se acharem melhores do que outras. Faz as pessoas não se submeterem à palavra, que nós vemos em pessoas que não se adequam à palavra de Deus. E olha, gente, infelizmente ouvem a palavra e nunca melhoram. Agora, é bem notável quem tem o desejo de aperfeiçoamento e quem não tem. É bem notável isso. Agora, se a palavra de Deus não tem poder sobre as nossas vidas, no que diz respeito, queridos, à libertação, o que vai nos libertar? O que terá poder para nos libertar, se não for a palavra de Deus? Porque se eu quero libertação em muitas áreas da minha vida, eu preciso abrir o meu coração. Eu não posso fugir do processo. Porque se eu fujo do processo, eu saio do propósito de Deus. E se eu saio do propósito de Deus, isso se torna perigoso. Quando Isaías ele viu a glória de Deus, ele teve uma noção exata de quem realmente ele era. Ele recebeu uma revelação tão intensa
e declarou assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas ele não saiu daquele lugar de transformação, e ali ele recebeu aquela purificação, e ali ele foi tocado, e ali ele foi restaurado, e ali ele foi liberto, e ali ele conseguiu ouvir verdadeiramente a voz do Senhor. Ali ele entendeu que ele tinha que ser voluntário para um chamado específico. Somente depois daquela libertação é que ele conseguiu ouvir: quem há de ir por nós? A quem enviaremos? Aí ele voluntariamente: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E olha, gente, foi o maior profeta messiânico, aquele que profetizou mais veementemente sobre Jesus Cristo. Mas ele se deixou purificar. Agora, quantas vezes nós, amados, estamos fechando os nossos corações para essa libertação genuína de Deus através da palavra? Aleluia. Queridos, não podemos nos esquecer que aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. Quem crê nisso? Aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. Quem crê nisso? Vai aperfeiçoar quem der lugar. Vai aperfeiçoar quem tiver coração quebrantado, quem tiver contrição. E olha, gente, como dizem por aí, né? O diabo arromba portas, chega chegando e estraga com tudo. Mas Jesus está batendo na porta. Jesus é rei de casa. Jesus não arromba a porta de ninguém. Se você abrir o teu coração, Ele vai entrar e vai cear com você, e vai fazer uma grande obra. O Senhor tem uma grande obra. Aleluia. Levante suas mãos e glorifique ao Senhor Jesus. Se você está sentindo a presença dEle nesse lugar, glorifique a Ele. Glorifique a Ele. Gente, nós precisamos aprender com Jesus. Glória a Deus. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o modelo, é o padrão, é o paradigma. E Ele declarou assim, eu vivo repetindo isso aqui. Talvez você já esteja enjoado, portanto, Mateus 11:29. Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. E assim encontrareis descanso para as vossas almas. Por que muitas vezes nós estamos sofrendo? Até mesmo no que diz respeito a condutas de outros, condutas de terceiros, pessoas que estão se incomodando conosco, pessoas que estão lá de disco, de falatórios, de fofocas, e que chega nos nossos ouvidos isso. Posicionamentos depreciativos, críticas destrutivas, palavras de zombaria, palavras de provocação, palavras repugnantes, palavras de baixo calão. Por que isso está nos incomodando tanto? Porque ainda nós não aprendemos de Jesus. Porque, queridos, Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Diz a Bíblia em Romanos 2:6.
Deus está vendo a atitude de tudo e de todos. Se uma pessoa está sendo arrogante, está se achando melhor, mais santificada, mais consagrada, está julgando o outro, está condenando, está mandando para lugares que não deve mandar, essa pessoa vai se ter com Deus. Agora, se outra pessoa é alvo disso, está se incomodando e está, querendo responder na mesma altura, é porque não aprendeu ainda com Jesus. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim você não vai sofrer, você vai ter descanso. É aquela coisa, ouve por aqui, sofre por aqui. Gente, Davi, um grande exemplo de humildade para nós. Uma das virtudes, uma das qualidades de Davi foi a humildade. É por isso que Deus o honrou, mesmo ele tendo erros gritantes na sua vida. Mas no final, morreu velho, cheio de dias, riquezas e glória, ou honra. Porque uma das virtudes dele era a humildade. E como que ele recebeu a provocação lá do seu irmão mais velho, o Eliabe? O Eliabe com certeza tinha uma implicância com Davi, porque o Eliabe foi o primeiro que se apresentou diante de Samuel. E o Samuel teve aquela visão racional, aquela visão humana. Certamente estou diante do ungido do Senhor, mas não estava. E Deus falou para ele: você olha o exterior, mas eu olho o teu coração. Então, aí passou mais alguns filhos de Jessé. Tem mais alguém? Tem. O que está fazendo? Está pastoreando. Chama ele, Davizinho. Aí quando Davi foi lá para levar suprimentos na guerra, quem se manifestou lá com palavras depreciativas? O Eliabe. O que viesse fazer aqui? Bem sei da tua presunção. Vieste aqui para ver a guerra. Pretencioso, estava chamando Davi de pretencioso. E humilhou Davi. Onde deixaste aquelas poucas ovelhas? No deserto. Como que Davi respondeu isso, queridos? Vocês acham que ele ficou perdendo tempo lá? Vocês acham que ele iniciou uma guerra lá com o diabo? Sendo que o foco era Golias? Quem teria que cair era aquele que estava provocando todo um exército. Já fazia 40 dias. Isso é uma evidência, queridos, que Deus tem coisas grandes para nós. Eu creio que Deus tem coisas grandiosas para nós, porque Ele é um Deus grande. E aquilo que Ele tem para nós não é medíocre, não é pequeno. Gente, Deus tem coisas grandes para nós. Quem recebe o grande de Deus nessa noite não pode ficar se preocupando dos pontos e vírgulas. Não pode. Tem que ser mais. Tem que elevar o nível. Tem que ir para um outro patamar. Tem que passar de fase. Porque se você se adequa a uma atitude de alguém soberbo, de alguém arrogante, você se coloca no mesmo nível. Aí você critica a atitude da pessoa, mas você está agindo da mesma forma. Aí você também pode ser alvo da mesma crítica, porque você está agindo igual. O salmista aqui estava queixoso com Deus. Deus, o Senhor está vendo? Tem piedade, porque os arrogantes, os soberbos estão de zombaria, estão de provocação. Mas, gente, na maioria das vezes é conosco que Deus quer tratar. Como que nós vamos responder a tudo aquilo que nos advém e que traz dificuldades para o nosso coração, que traz dificuldade para a nossa alma? Aprendam de mim. Pare de sofrer, aprenda comigo acerca de humildade e mansidão, e assim vocês vão chegar no lugar de descanso. Um exemplo clássico de quem não quis aprender:
O Pedro, à primeira instância, ele era presunçoso, ele se achava melhor. Jesus falou assim: esta noite vão prender o pastor e todas as ovelhas se dispersarão. Todas as ovelhas? Menos eu. Eu não. Eu vou contigo até a prisão, a morte, se for o caso. Aí Jesus falou para ele: ainda hoje, queridão, ainda hoje, antes do galo cantar, 3 vezes terá me negado. Como se pode admitir uma coisa com presunção? Se achando melhor, se colocando em outro nível, mais espiritual. Não, ainda que todos. É aquele crente que tem espirotrômetro, né? Mede a espiritualidade dos outros. E a sua espiritualidade é a maior. É um santarrão. Ainda que todos. Eu estou aqui firme. Ainda hoje, Pedro. Ainda hoje. Mas olha, no Evangelho de João 13, ele não quis aprender. Aí chegou, gente, numa situação dessa. Jesus foi lavar os pés, atitude de humildade. Os meus pés nunca lavarás. Aí Jesus falou assim: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Ou se você não aprender de mim, como que você vai fazer o que é para você fazer? Como que você vai ter capacidade? Hoje eu estava conversando, com o pastor Lauro, que aqui está. O pastor Lauro falou algo interessante. Eu gosto de ouvir de quem aprendeu para falar. Porque como que pode uma pessoa querer ensinar se não aprendeu? Como que pode? O nosso professor lá, o irmão Wagner, se formou em Química. Teve que aprender Química. Agora, o professor dele foi lá e falou, sem conhecimento de causa, para ensinar? Não. O professor dele teve que aprender Química para poder ensinar. Como que o Pedro ia ser uma bênção se ele não aprendesse com Jesus? E se ele não se submetesse? Então nós, como igreja, diante da palavra de Deus, nós precisamos acatar aquilo que verdadeiramente vai abençoar as nossas vidas e trazer libertação. Vamos aprender com Jesus acerca de humildade e de mansidão, e nós vamos chegar a um lugar de descanso. Porque esse próprio Pedro, gente, ele declarou lá na sua primeira epístola assim: sejam todos humildes uns para com os outros. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Agora, queridos, se Deus resiste aos soberbos, olha o tamanho da relevância disso. O próprio Deus resistindo aos soberbos. Todos nós somos tentados na soberba da vida, e isso será até o fim, queridos. Se nós não tivermos discernimento do nosso comportamento diante dessa triste realidade, queridos, muitas vezes nós vamos pagar preços muito altos no que diz respeito ao orgulho e à soberba. Porque todos nós somos tentados. A segunda tentação de Jesus era de natureza pública. Porque na primeira vez que Jesus foi tentado, foi de natureza particular. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Era ali o diabo com Jesus. Mas depois, a segunda tentação foi de ordem pública. Satanás levou Jesus até o pináculo do templo. Gente, muito alto, uma altura de mais ou menos 4 andares, um prédio com 4 andares.
muito alto. Aí, o que o diabo estava querendo que Jesus fizesse? Usou a palavra. Quantas vezes pessoas estão dando vazão àquilo que está sendo dito, mas que está fora do contexto? Jesus usou a palavra, então vamos para a palavra. Está escrito no Salmo 91 assim, que Deus dará ordem aos anjos a teu respeito. Então mostre que você verdadeiramente é o Messias, que você verdadeiramente é o enviado. Faça isso, prova. Aí você vai ser reconhecido, aí você vai ser aclamado, aí você vai ser aplaudido. Aí até os religiosos, fariseus, saduceus, escribas, os doutores da lei vão aclamá-lo. Mas Jesus não tinha que morrer ali. Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário, para resgatar eu e você da perdição eterna. E Jesus não precisava provar absolutamente nada para ninguém. Nada. E Jesus deu uma resposta quando ele foi tentado na soberba da vida. Ele deu uma resposta assim: está escrito também, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque, gente, todo orgulhoso, todo soberbo tenta a Deus. E é nesse sentido que nós precisamos tomar muito cuidado. Gente, o apóstolo Paulo falou lá em Filipenses 2:3 que não podemos fazer absolutamente nada, nem por contenda e nem por vanglória, antes por humildade. Gente, isso é uma coisa muito séria, muito complicada. Provérbios 16:18 diz que a soberba persegue a ruína, e a altivez do espírito a queda. Abra comigo para nós encerrarmos. Salmo 31, verso 23. Aí já pode ficar em pé. Salmo 31, 23. Salmo 31, 23. Talvez a nossa maior dificuldade seja nessa área. Mas Deus quer romper com as dificuldades. Salmo 31, 23. Gente, amem o Senhor, todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Mas olha que forte isso aqui, queridos. Mas retribui com abundância aos soberbos. Interessante, né? Porque Davi, lá no Salmo 19, 13, ele faz um pedido para Deus: também da soberba guarda o teu servo, e assim serei perfeito, e ficarei livre de um grande mal. Então, amados, é somente pela palavra de Deus que nós podemos vencer o diabo e aquilo que o diabo consegue fazer no coração humano, influenciar o homem a ser vencido pelo seu próprio orgulho, pela sua própria soberba. Não podemos ser vencidos pelo diabo, mas nós precisamos ser vencidos pela palavra de Deus. Salmo 51, 17, Davi falou assim: que um espírito quebrantado e um coração contrito Deus não despreza. Então vamos abrir os nossos corações para que o Espírito Santo continue trabalhando, aperfeiçoando, libertando, para que não haja nenhum resquício mais de orgulho em nós, gente. Porque bem-aventurados são os pobres de espírito.
Bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Feche teus olhos e faça a tua oração pessoal a Deus agora. Deus ordenou seus mandamentos para que nós observemos com diligência. E a palavra diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aprendam de mim, que sou manso e humilde. Mansidão e humildade. Quem são os conquistadores deste mundo? São os humildes e os mansos. Ore calabacina.